Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem, gente, como disse, eu iria tentar, vamos lá, né? Sem perder muito tempo. Vamos fazer aqui rapidinho para tentar ajudar vocês. Então, iniciando aqui, ó. Na festa junina do colégio em que Marina, estuda, alguns estudantes da turma ficaram responsáveis pela confecção de bandeirinhas. Edu já fez 3 16avos e Isabel fez 5 12avos. Marina fez o restante. Descubra a fração que representa o total de bandeirinhas confeccionadas por Marina. Aí alguém fala assim, professor, não entendi. Onde é que o senhor está vendo 3 16avos e 5 12avos? Gente, uma coisa importante, ó, quero dizer a vocês. Escrever assim, 5 barra 12 e 3 barra 16, é a mesma coisa de você escrever assim, ó. 3 barra 16 é a mesma coisa de 3 16avos. Aí, tio, é sério? É, só para relembrar, tá? A gente já tinha falado sobre isso, mas vamos relembrar vocês disso aí. Tá bom? A mesma coisa acontece aqui, ó. 5 barra 12 é a mesma coisa de você escrever. Opa, desculpa. 5 dozeavos. Tá certo? Essa é apenas uma outra forma de você escrever a fração. Mas é a mesma coisa. Aí você fala, tá, tio, beleza. Só que eu não sei fazer essa questão daqui não. Como é que eu vou saber quanto falta a Marina produzir? Como é que eu vou descobrir qual é a fração do que Marina vai produzir? Deu uma gaguejada feia, desculpa. Bem, a gente sabe na verdade aqui quantas bandeirinhas Edu e Isabel fizeram, não é? Aí você diz, tio, sabe mais ou menos, porque está na forma de fração. Bem, então a gente vai calcular. Eu tenho aqui, ó, Edu, 3 16avos. Opa, horrível, desculpa. Vamos ajeitar. 3 16avos. Deixa eu tentar. Pronto. Oh meu Deus. Vou deixar assim. E Marina não, Isabel, desculpa, fez 5 dozeavos. Aí você disse, tá, tio, só que eu não consigo somar essas duas frações porque elas têm denominadores diferentes. Aí eu digo, perfeito. Só que vocês sabem que quando nós temos denominadores diferentes, a gente pode fazer o quê? Uma decomposição. Então eu vou decompor ó, o 16 e o 12. Eu vou fazer aqui no cantinho mesmo, tá bom? Ô tio, sério que tem que fazer decomposição? Tem, porque a gente precisa descobrir o MMC, não é, gente? Então, ó, por 2. Aqui dá 8 e aqui é 6. Por 2 de novo. Aqui dá 4 e aqui dá 3. O 3 não dá para dividir por 2 mais não, mas o 4 ainda dá. Então, ó, por 2 novamente. 2 e aqui 1. 1 não, desculpa, gente. 3, perdão, tá? Por 2 mais uma vez. Agora sim. 1 e aqui é 3. Tio, o 3 só pode dividir por 3. Perfeito. Ah, começou essa janelinha chata. Opa, pronto. Ficou horrível. Vou deixar assim. Ô tio, o que eu faço agora, gente? Nós vamos multiplicar todos os números aqui, tá? A gente obteve, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 aqui dá 8, vezes 2 aqui dá 16, 16 vezes 3, isso daria 48. Esse é o MMC da gente, tá? Eu vou pôr bem aqui, ó. Aí a pessoa diz, tá, tio, beleza, até aí eu consegui compreender. Agora eu tenho dificuldade, tio, porque eu não consigo nunca resolver quando tem MMC. Gente, o MMC ele funciona da seguinte maneira. Você encontrou ele, você divide esse bonitão pelo denominador, aqui ó, fazer uma seta bem longa. Ai, que saco essa janela. Você divide esses bonitões e o resultado que você encontrar, você multiplica pelo número que está lá em cima. Tio, eu tenho que fazer isso nas duas frações? Sim. É sério, professor? É, vamos fazer. Ó, vamos voltar para a cozinha aqui. Opa, não, desculpa. 48 dividido por 16, gente. Ai, tio, não sei, dá 3, tá bom? Aí você faria 3 vezes o número que está aqui em cima. 3 vezes 3. Ah, tio, legal, é 9. Beleza.
Desculpa, você vai fazer o mesmo processo com essa segunda fração. O 48 agora, gente, ele iria dividir, vou só indicar, tá? Ele iria ser dividido agora pelo 12. Tá certo? E o resultado você multiplicaria pelo número de cima, tá bom? Eu não vou rabiscar não, porque vai ficar cobrindo aqui, vai ficar meio horrendo, meio feio, horrendo. Incrível palavra que eu usei, né? Ai, ai. 48 dividido por 12, gente, dá 4. Aí você faz, tio, eu pego o 4 que eu descobri, multiplico pelo de cima, exato, 4 vezes 5 ficaria aqui, ó, 20. Então, essa fração daqui, 29 48 avos, é a quantidade de bandeirinhas que Edu e Isabel fizeram. Edu mais Isabel. Aí você diz, tá, tio, isso aí eu compreendi, mas como é que eu vou achar a Marina? Gente, vocês estão vendo que o denominador aqui é 48? O total de bandeirinhas vai ser considerado um inteiro. Para nós obtermos esse um inteiro, que é o total de bandeirinhas, o numerador precisa ser igual ao denominador. Se o seu denominador é 48, o total tem que ter o numerador também 48. Então, esse aqui é o total de bandeirinhas, digamos assim, tá? Então, para você descobrir quantas Marina, perdão, fez, você vai pegar o total de bandeirinhas, que é 48, 48 avos, e você vai subtrair as bandeirinhas que Edu e Isabel fizeram, que é 29, 48 avos. Ai, tio, isso é muito difícil. É não, gente, agora tá facinho. Tá não, tio, vai ter que tirar o MMC. Galerinha, vai não. A gente só tira o MMC, gente, quando os denominadores são diferentes. Como esses dois denominadores são iguais, você não precisa tirar o MMC, turminha. Vocês apenas repetem o denominador, certo? E resolvem a operaçãozinha que tem aqui, ó, 48 menos 19. Isso dá 19 48 avos. Pronto. Eita, tá horrível. Isso daqui são as bandeirinhas que Marina fez. Ela fez 19 48 avos do total de bandeirinhas. Ah, tio, é só isso? É, tá vendo? Não foi tão complicado como a gente pensou não, não é? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a próxima questão, tá? Deixa eu dar uma pausinha aqui, só um minutinho, porque eu quero ver o tempo. Ah, vamos seguir, vamos adiantar. Questão 2. O preço de um tênis foi reajustado em 12%, ou seja, o preço aumentou 12% em relação ao valor anterior. Se o tênis custava R$ 250, qual o valor do aumento? E qual o novo valor do par de tênis? Tio, isso é questão de porcentagem, não é? Isso, turminha. Para quem não lembra, a gente já falou para vocês, não é? O que é uma porcentagem? Hein? Vamos pôr aqui. Eu disse a vocês que a porcentagem, galera, falando de um jeito bem simples, tá? É uma fração onde ou cujo o denominador, vixe, como tá feio, meu senhor. Ai, meu pai, eu fico doidinho. O denominador é 100. Eu vou adiantar, tá bom? Vou perder muito tempo não. Ô tio, então o que você está querendo dizer com isso? Moçadinha, nessa questão está dizendo que a gente precisa calcular 12% de 250, que é era o valor do tênis, não é? Como é que a gente vai fazer isso, hein? Bem, basicamente 12%, de acordo com o que está dizendo aqui, vai ser uma fração onde o numerador é 12 e o denominador vocês já sabem que é 100. A palavrinha de foi dito a vocês que é uma multiplicação. E a gente vai multiplicar isso por 250. Aí alguém diz, tio, mas isso não precisava ser uma fração não? Bem, a gente pode acrescentar aqui embaixo o número 1. Afinal de contas, a fração é uma divisão e dividir 250 por 1 não muda nada. Você multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, certo?
Se você fizer isso, gente, vai ficar assim, ó. 12 vezes 250. Você faz a continha, tá bom? Eu vou só colocar aqui pra gente ganhar tempo. Você fazendo essa continha, vai dar 3.000, certo? Aí você fica, ó, 100 vezes 1, 100. Gente, a maneira mais fácil da gente terminar isso é o seguinte: você tem dois zeros aqui no denominador, você pode cortar dois zeros do denominador com dois zeros do numerador. Fica 30 dividido por 1. Quer dizer que o desconto não, perdão, a porcentagem, tá certo? O valor que foi reajustado, quase que eu não falo, é de R$ 30. Com isso a gente responde a primeira pergunta, ó. Primeira perguntinha quer saber o quê? Tio, a primeira pergunta quer saber qual o valor do aumento. Então pronto, ó, aumentou R$ 30. Vou deixar aqui, marcadinho. Tá bom? Tio, e essa segunda pergunta, qual o novo valor do par de tênis? Eu não entendi. Gente, o novo valor é você pegar o valor anterior, que era de R$ 250, não é? E você somar o valor do aumento. Ah, tio, então quer dizer que o novo valor, basicamente, era eu pegar o 250 e somar com o aumento que foi de 30? Isso, turma. Então esse tênis agora passou a custar 280, desculpa, R$ 280, certo? Oxe, tio, sério? Sério, a gente respondeu as duas perguntinhas existentes aí, tá certo? Esse aqui é o valor do aumento, ó, tá destacado, e eu vou destacar aqui também o novo valor, pronto, que é de 280. Tudo bem? Vamos seguir para a próxima questão. Qualquer coisa, desculpem aí, tá, gente? Eu não tô muito bem da garganta, não. O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita com os 300 alunos do sétimo ano da escola nova. De acordo com as informações, responda. Então, essa é uma questão legal porque a gente está vendo aqui o gráficozinho de setores, né? Ou o gráfico de pizza, como a gente viu em sala de aula. Aí, temos aí duas perguntinhas. Primeira, qual o esporte preferido pelos alunos? E qual a porcentagem indicada, né? Qual é essa porcentagem? Gente, o esporte preferido dos alunos é aquele que possui a maior fatia. No caso aqui é o futebol. Ah, tio, eu concordo. Pois é, gente, é o esporte preferido. Pelo menos aqui no Brasil, não é? No nosso país, o esporte preferido é o futebol. Ô tio, e a porcentagem? Gente, qual foi a porcentagem do futebol? Ó, 40%. Acho que muito fácil. Pois é, né, gente? Aí temos uma letra B, ó. Quantos alunos responderam que preferem natação? Galera, aqui existe uma diferença interessante, porque enquanto aqui perguntava pela porcentagem, aqui está perguntando quantos alunos, ó. Quando você diz quantos alunos, você quer saber quantidade, tá bom? Então você não adianta apenas dizer, natação faço demais, 10%. Não. Natação, você vai fazer 10% do total de alunos, tá certo? Qual é o total de alunos aqui? Ai, tio, é 300, tem 300 alunos nesses sétimos anos, né? Lógico que não é uma turma só, né? É galera. Então, 10% de 300. Então, você faria aqui, ó. 10%. A gente acabou de ver na questão anterior. É 10 sobre 100. A palavrinha de é vezes e aqui 300. A gente vai multiplicar aqui. 10 vezes 300, se você fizer a continha, vai dar 3.000. Opa, desculpa. Tio, você não colocou nenhum número aqui. Gente, na verdade não é obrigatório não, mas eu gosto de colocar o 1 para virar uma multiplicação de frações. E você fazer o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo, né? Então, ó, 10 não, gente. 300, meu pai. 100 vezes 1, desculpa, dá 100. Ó, de novo eu posso cortar dois zeros de baixo com dois zeros de cima. Oxe, é mesmo, ó, aqui, ó, né? Isso, galerinha. Então, quantos alunos preferem a natação? Ah, tio, ficou facinho. Ficou 30 dividido por 1, 30 alunos. Pronto, vocês descobriram quantos alunos preferem
a natação. Tá certo? Vocês estão vendo que não tem nada demais, não é? Tá bom? Tá aí. Vamos para a próxima questão. Deixa eu conferir o tempo para não ficar muito grande a aula. A prefeitura de um pequeno município do interior abriu um concurso para preencher 50 vagas em seus quadros e recebeu ao todo 1.600 inscrições. Dessa forma, a razão entre o número de vagas e o total de candidatos é de... Tio, não lembro desse negócio. Gente, vamos lá. Razão. Foi dito a vocês que a razão é semelhante a uma fração. Tá? Oh, meu pai, que coisa feia. Faz até vergonha. Numa razão, a gente tem antecedente. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou isso para vocês. Tá? E quem não lembra vai relembrar. E nós temos o consequente. Tá certo? É interessante que num probleminha como esses, a gente tem um trecho onde tem as informações e temos um trecho onde a gente precisa ficar atento na hora de responder. Por quê, tio? Gente, porque a palavra antecedente lembra o quê? Hein? Para quem não lembra, antecedente lembra, deixa eu botar assim, aquilo, meu senhor, é brincadeira uma coisa dessa. Vamos lá, aquilo que vem antes, tá certo? Só que lembrem que quando eu expliquei a vocês, eu disse assim, gente, os probleminhas, eles geralmente têm um trecho onde aparecem as informações do problema e tem um trecho que consequentemente é a pergunta, não é? Dá pra ver aqui, ó, que esse trecho aqui quando diz assim: a prefeitura de um pequeno município do interior abriu um concurso para preencher 50 vagas em seus quadros e recebeu ao todo 1.600 inscrições. Isso são informações pra gente, tá? A parte da pergunta em si é essa daqui, ó, que ele diz: dessa forma, a razão entre o número de vagas e o total de candidatos é de tio. Quer dizer que esse é o trecho que está dizendo onde o que vai ficar o antecedente. Meu Deus, desculpa. O que será o antecedente e o que será o consequente? Perfeito, turminha. O antecedente, como a gente disse, é aquilo que vem antes. Então você vai perceber, ó, dessa forma, a razão entre número de vagas. Ó, o número de vagas veio primeiro no trecho, no texto, não foi? Ó. Número de vagas. É verdade, tio. Se ele veio antes no texto, o número de vagas é que será o antecedente. Então ficaria assim, ó, vamos lá. Qual é o número de vagas da gente? Preencher, ó, 50 vagas, tio. Beleza, turminha. Então aqui, ó, o antecedente é 50. Ô tio, então o consequente é o que vai vir depois. Pois é, o que veio depois é o total de candidatos, ó. Ele falou que ao todo são 1.600 inscrições, são 1.600 pessoas inscritas nesse concurso. Então, ó, 1.600. Aí você fala, tio, essa resposta não existe aqui. E eu não estou vendo fração aqui. Eu repito, lembrem que escrever assim, ó, 1/2 é a mesma coisa de escrever o quê? 1/2. Isso serve para todos os itens aqui, tá bom? Não esqueçam disso. Tio, a gente pode simplificar? Podemos. A gente pode fazer uma simplificação aqui simples, fazendo assim, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Eu posso iniciar cortando o zerinho bem aqui, ó. Cortar o zero é como se você dividisse por 10. Tio, ficou 5 160 avos. Eu posso simplificar por 5, não posso, professor? Pode, moçadinha. Então a gente vai fazer essa simplificação. Se você dividir 5 por 5, isso dá 1. Tio, e 160 por 5? Ai, não sei, galera. Vamos fazer a continha, bora? Ah, tio, também o senhor não sabe. Eu sei, mas é que eu quero mostrar. 16 por 5, gente, dá 3, tá certo? 3 vezes 5 é 15, não é verdade? É, tio, o senhor tá certo. Pois é. Aí, ó, 15 para 16 falta 1. Ah, professor, já sei, eu vou baixar o zero aqui, ó. Isso, turminha, muito bem. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 vai dar 10.
para 10 não falta nada. Olha que legal. A gente descobriu aqui. Isso aqui será 32. Então é 1 para 32. Ó. Ah, tio, letra D. Pronto, show de bola. Olha aí, já fizemos mais uma questão. Certo? Vamos lá. Vamos seguir para não ficar extenso demais. Acho que tem mais duas. Mais uma questãozinha de porcentagem. Essa é para a gente calcular o valor de desconto, tá? Diz assim, na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som custava R$ 1.000. Aqui faltou uma palavrinha, tá? Faltou e teve, desculpa, um desconto de 15%. O valor desse desconto é de... Ah, tio, não sei. Ô, turminha, você vai fazer o quê, ó? Lembre, é 15% do valor do produto, galera. 15% de 1.000. Tá? Desculpa, gente. Esse 15%, a gente já viu. Quando você fala em porcento, é porque você quer que o denominador seja 100. A palavrinha de é um vezes. E aqui você vai pôr 1.000, do mesmo jeitinho, ó. Ah, tio, já sei. Posso colocar o 1 ali embaixo, né? Pode. Você pode colocar um bem aqui, ó. E você resolve com uma multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. Não é assim? Ah, tio, então não tá tão difícil não. Porque, ó, se você faz a continha, 15 vezes 1. Eu vou fazer dessa forma. Tio, por que logo não faz logo 15 vezes 1.000? Tá certo também. Mas você bota 15 vezes 1, 15. Tem 3 zeros, tipo, pronto, você acrescenta aqui 3 zeros. 15.000, que é o que vocês estão dizendo. Perfeito. Ei, tio, 100 vezes 1 é 100. Pois é, gente. Aí, ó, de novo, tem 2 zerinhos lá embaixo. Posso simplificar esses 2 zerinhos de baixo com 2 zerinhos de cima. Sobrou 150 sobre 1. Quanto é 150 dividido por 1, turma? Eu não entendo porque o senhor diz 150 dividido por 1. Isso é uma fração, não é uma divisão. Turminha, lembrem, as frações são divisões, tá? Então 150 dividido por 1, isso corresponde a 150 reais. Esse é o valor do desconto, tá certo? Observem que a questão está pedindo exatamente isso. O valor do desconto é de R$ 150. Aí digamos que alguém diz assim, tio, e se por acaso essa questão tivesse pedindo no lugar do valor do desconto, o valor do tênis? Quanto ficou o tênis agora? Bem, se ela tivesse pedindo isso, turminha, você faria apenas o seguinte, não é? Ó, 1.500 menos 150. O valor do tênis depois do desconto seria de R$ 1.350, tá certo? Só que lembrando, a questão não pediu isso aqui, tá certo? Eu fiz só a título de curiosidade. Então eu vou até tirar daqui para não confundir ninguém. Certo? A resposta realmente é esta. Vamos lá, acho que é a última questão. Pronto. Um mapa de escala 1 para 300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, oh meu Deus, a distância correta entre esses dois pontos na realidade é... A correta distância ficou ridículo, não foi, gente? Desculpa, tá? Ó, deixa eu dar uma... Eu sei que dá para compreender, mas erro de digitação é dose. Perdão, turminha. E eu não vou regravar a aula por causa disso também não, tá? Porque a garganta realmente tá doendo um pouco. Eu preciso descansar um pouquinho a garganta também, que amanhã tem aula. Tá certo? Pronto, a distância correta entre esses dois pontos, na realidade é... Tio, eu tenho um probleminha. Eu não entendi. Eu sei que o senhor fez essa questão em sala, mas eu não entendi muito bem não. Então eu vou refazer com vocês. Foi por isso que eu coloquei aqui. Ó, a gente está dizendo aqui o valor da escala. Eita, eu coloquei logo isso aqui. Gente, isso aqui sempre funciona desse jeito. Isso aqui, como eu disse a vocês, é uma espécie de fórmula, tá bom? A escala sempre é calculada dessa maneira. Deixa eu melhorar isso aqui. Vamos lá. É como se fosse uma fórmulazinha. Pronto. Tá certo? Só que observa, nesse exemplo aqui a gente não precisa calcular essa escala, porque ela já foi dada na questão bem aqui, ó.
para 300.000. Ô tio, mas aqui o senhor está representando na forma de fração e aqui o senhor está representando na forma de divisão. Turminha, não tem diferença não. Vocês podem escrever na forma de divisão sem problema nenhum. E podem, se necessário, escrever na forma de fração, que é o que a gente vai fazer já já. Aí ele diz: apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Ó, eu fiz um desenhozinho aqui, uma animaçãozinha meio bobinha aqui, marcando esse ponto, porque a gente já está vendo que isso aqui é a medida no desenho, 15 centímetros. Ó, a distância do ponto A para o ponto B é de 15 centímetros. A escala não é medida no desenho sobre a medida real. Quem está faltando é a medida real. Ó. Esse valor aqui de baixo é quem eu não conheço. Esse valor a gente não conhece. Nós não conhecemos. É ele que a gente quer encontrar. Ô tio, mas eu não consigo. Gente, consegue. Fica atento, ó. Deixa eu ver se coloquei mais algo. Não, coloquei não. Deixa eu voltar, desculpa. Pronto. A escala, que é essa daqui, a gente vai escrever na forma de fração, como está aqui. Então eu disse, esse 1 dividido por 300.000 ou 1 para 300.000, você pode escrever assim, ó. 1 para, 1 para 300.000. Isso é igual. Ó, a medida no desenho, ela já está aqui, é 15 centímetros. O que está faltando para a gente nessa questão é descobrir a distância na realidade, ó. Eu vou indicar para vocês aqui, ó, a distância na realidade, ou seja, a distância real, medida real. Vocês podem chamar de x, vocês podem chamar de r, vocês podem chamar na letra que vocês quiserem. Tio, chama de x? Tá, vamos chamar de x. Ele é incógnita, é o valor que a gente não conhece. Professor, mas eu ainda não sei fazer isso. Ô gente, quando você chega nesse ponto aqui, deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Não fica difícil não, só tem que ficar atento ao seguinte. Tio, já sei, eu vou multiplicar o de cima e o de cima, de baixo e de baixo. Não, não façam isso. A gente faz isso nas porcentagens, normalmente, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Porque a gente tem uma multiplicação de frações, por isso que você faz o de cima e o de cima, o de baixo e o de baixo. Aqui você não tem uma multiplicação, você tem uma igualdade, ó. Oxe, tio, e muda alguma coisa? Muda, gente. Vocês vão estudar mais na frente o nomezinho disso, mas eu não vou falar agora não, para não confundir, tá? Mas aí você não resolve de cima com o de cima ou de baixo com o de baixo. Você resolve assim, ó. Você resolve fazendo uma coisinha que eu disse hoje em sala, que a gente chama, muita gente chama de cruz credo. Você multiplica fazendo um x, ó. Eita, que coisa bonita, meu pai. Pronto, melhorou um pouquinho. Tá feio, mas dá para entender. Oh, meu Deus. Pronto, melhorou. Oxe, tio, mas aí eu fiquei na dúvida agora. Eu não sei fazer uma vezes x, não. Turminha, fiquem, se liguem. Ó, se você diz assim, uma vezes 5 é 5. Uma vezes 10 é 10. Tudo que você multiplica por 1 é o próprio valor, não é? Vai ter o próprio valor como resultado. Uma vezes 5 5. Uma vezes 10 10. Então, uma vezes x vai ter que ser x. Então, você faz 1 vezes x, tá aqui, ó, x, vou pôr aqui na frente. Aí você faz 3 vezes 15. Não, que é 300.000. Eu sei, mas eu vou fazer o 3, porque não precisa de eu fazer essa conta gigantesca. Pra quê? Eu faço 3 vezes 15 e depois acrescento os zeros, tá certo? É mais simples. 3 vezes 15, ó, é 45. Tio, tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, opa, 4, 5 zeros. Esse resultado aqui, gente, ele está em centímetros, tá certo? São 4.500.000 centímetros. Na tarefa que tem na listinha de vocês, eu coloquei letrinhas pra gente marcar. Aqui eu não coloquei não, tá bom? Mas eu vou terminar com vocês. Tio, o senhor falou pra gente que para descobrir essa medida daqui, a medida real, normalmente ela não é dada em centímetros, ela normalmente é dada em quilômetros. Mas aqui eu não consigo saber. Tipo, pois é, aí você faz o seguinte, você observa o último número que está aqui, ó,
E você escreve embaixo de onde está mandando. Está mandando você escrever em centímetros. Então você vai pôr o zerinho bem ali nos centímetros. Eu vou ajudar vocês. Opa, olha que interessante. Coloquei o zero aqui. Tio, tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ó. Um número em cada casa. 2, 3, feio demais isso. 4, 5 zeros. Tem um zerinho em cada casa. Perfeito. Tio, depois dos zeros vem o 5. Pois é. Agora aqui é o seguinte. No quilômetro. Gente, não tem outra casa aqui na frente. Eu não vou colocar o 4 aqui, porque não tem casa aqui. Então o 4 obrigatoriamente tem que vir aqui, ó. Se você quer a resposta em quilômetros, é só você marcar aquilo que está dentro dos quilômetros, ó. Eita, que coisa feia. Pronto. Dentro dos quilômetros, deixa eu fazer assim. Meu senhor. Dentro dos quilômetros eu tenho 45. Então esse valor daqui corresponde a 45 quilômetros. Pronto. E a gente terminou aí. Tá certo? Deixa eu ver se a gente conseguiu concluir a revisão. Pronto, bons estudos. Perfeito, conseguimos. Turminha, eu fiz isso aí, eu acredito que dá pra ajudar. Desculpa vocês, tá? Tá certo? Dessa vez eu não consegui fazer antes não, porque eu estive doente, vocês sabem. Mas vai ajudar, acredito que ajuda para tirar as dúvidas, tá bom? Bons estudos, uma boa prova para todo mundo. Tchauzinho.